Gente, vamos lá para a mesa 2. Então agora a gente vai falar de práticas psicossociais, acolhimento e cuidado no atendimento a estudantes em situação de sofrimento. Eu acho que é um tema super importante, principalmente pelos últimos acontecimentos, né, pelas últimas vivências que nós tivemos, toda a questão de saúde mental nas escolas, educadores também. Então, e o Jason vai falar, Jason, eu esqueci, perdão. Estigmatização e o sofrimento da população. Isso, então a gente já falou que a linguagem inclusiva também ela entra em letramento racial, então aqui a gente também trouxe esse tema. Professor, seja muito bem-vindo, mais uma vez obrigada ao Lipe. O Jason é meu ex-eterno aluno, gente, então vocês não têm noção de como eu estou orgulhosa de ter o meu aluno neste evento. Tipo assim, pensa, eu já chorei, eu já vibrei, porque assim, o Jason, ele sempre foi um aluno, assim, protagonista, ele pegava e fazia, e ele sempre foi à frente do tempo dele na escola. Então, enfim, eu tenho assim, olha, eu tenho que falar que eu tô muito orgulhosa. Bom, boa noite a todas, todos, todes, né? Bom, boa noite pessoal também, funciona bem, né? Eu sou João Coim, vou falar um pouco sobre essa experiência, esse trabalho que nós temos feito com estudantes do ensino médio e do ensino fundamental também. Mas antes eu queria agradecer a fala anterior da Vivian, porque conta de um tema, fala da importância da gente, e eu vou falar um pouquinho disso também aqui, das coisas simples, né, terem que ser manejadas de maneira tão complexa, né? Você reconhecer o outro, que é o que está em jogo, né? Quando se fala em linguagem neutra, linguagem inclusiva, você olhar para o outro, né? É o que está em jogo. Isso que parece tão complicado, né? É preciso olhar, aquele que não quer olhar para o outro, olha para uma imagem idealizada, guardada na tradição, ou dentro de um livro sagrado, né, como vocês estavam falando, ao invés de olhar para a pessoa que está lá na sua frente, né? Então penso, como nós vamos conversar aqui, como eu vou contar um pouquinho da experiência desse trabalho, que no final das contas, né, eu que sou da psicologia social, né, a gente tem bastante para tratar das relações, né, humanas, ainda mais em tempos tão bicudos, né, quanto esse que a gente vive, né, tempos de polarizações, né, tempos de certo e errado, ou das grandes dicotomias, né, você precisa dividir, né, a realidade no bem e no mal, né, para a gente poder entendê-la, o que não é verdade. O que não é verdade, é uma falsa crença, um falso entendimento da realidade. Mas enfim, eu vou contar para vocês o mais rápido possível, há tempo da gente poder conversar em seguida, um pouco desse trabalho que na Universidade Paulista, nós temos, na Unip, nós temos feito no curso de Psicologia. O curso de Psicologia tem no último ano, e o Jefferson passou por isso recentemente, Jason passou por isso recentemente, formou, né, em Psicologia. No último ano tem a área de estágios, e nesta área de estágios, alunos, né, professoras, professores se dedicam a dar conta das demandas do seu território. Essa que é a ideia em cada unidade da universidade onde o curso de Psicologia está funcionando. E recentemente, eu digo nos últimos anos, os centros de psicologia aplicada, que são essas clínicas de escola, recebem com muita frequência demandas de estudantes, né, ou vindas originárias de estudantes, estão trazidas por professores, coordenadores, gestores, né, mas que diz respeito quase na sua totalidade à experiência de estudantes em situação de sofrimento. Então,
Ah, mas o estudante por natureza sofre, né? Então isso não faria sentido nenhum, isso não é novidade, né? Mas não estamos falando de enfrentamento cotidiano, talvez do que a maioria de vocês, de nós aqui, já tenha passado, mas de sofrimentos que têm uma magnitude ou têm uma importância que colocam a vida e o bem-estar dessas crianças em jogo, né? Então, queixas que vêm através desses gestores, desses adultos, professoras, professores, gestoras, gestores, orientadoras, orientadores, e que vêm dizendo o seguinte: olha, ideação suicida, tentativa de suicídio, automutilação, depressões severas, crises de ansiedade, violência e assim vai, né? E algo que aparece nesse discurso, nessa queixa, como não tendo, digamos, do staff das escolas, recursos para poder atender, para poder lidar, né? Quer dizer, olha, o que eu faço com isso? Diz a professora, né? Se é difícil, nós estamos falando, é difícil lidar com a linguagem neutra, né? No dia a dia. Como é lidar com alguém ou que recorrentemente, numa sala de aula, um conjunto de alunos, onde recorrentemente aparece ideação suicida, né? Então, não à toa que isso chega à universidade, né? Chega num lugar, ou chega aonde, né? Se não chegar na política pública, é claro, né? Política pública de saúde mental, política pública de educação, chega nos lugares onde se vai pedir socorro, né? É assim que o Centro de Psicologia Aplicada tem entendido assim, lugar onde o socorro é solicitado. O que a gente pode fazer para resolver essas situações? Reconhecida essa queixa, né, que tem amplificado, tem se amplificado, tem se repetido ao longo desses últimos anos, nós, vou contar um pouquinho da experiência que eu tenho na região da Grande São Paulo, né, metropolitana de São Paulo. Nós temos nos reunido, professores, alunos e alunas, temos nos reunido para criar estratégias para lidar com essa situação dentro do âmbito escolar, né, junto às escolas. E importante, né, nesse caminho identificar o seguinte: não há soluções, nós partimos da seguinte premissa, que não há soluções prontas para isso. Ah, mas esse é um problema da sociedade, né? Eu acabava de falar isso para vocês, né? O mundo de polarizações, né? O mundo das dicotomias, né? Então, mas isso está acontecendo em todos os lugares no mundo inteiro. É verdade, né? Isso é verdade, né? Mas o trato disso, o trato é local, o trato é territorial, o trato implica conhecer quem são as pessoas. Isso que eu estava falando há pouco, né? A gente precisa saber quem são as pessoas. Não basta eu levar uma fórmula mágica que funcionou aqui na unidade, na instituição A ou B, e achar que ela vai funcionar da mesma forma na unidade C, D, E, F, G, H, sei lá o quê, né? Então, quando nós pensamos em atender essas demandas, esse é um trabalho que começa com a gente se conhecer. E o aluno, estudante de psicologia, né, estão, digamos, no lugar certo para isso, né? Porque se convida esse estudante, né, na condição de estagiário, a poder conhecer a realidade onde ele vai atuar. Isso nós estamos falando dessa situação específica aqui, de violência na escola, ou de situações de muito sofrimento, mas qualquer projeto, qualquer ação profissional que vai se realizar exige entender quem é o outro, né? Quem é o outro com quem eu vou conversar, com quem é o outro que está solicitando algo da gente, né? Estou pensando aqui na psicologia, mas vocês podem estender isso para outras áreas do conhecimento, para outras profissões também, né? Pois bem, então, toda a ação que a gente produz ou produziu nesses últimos anos começava com isso, começou desta forma. Vamos conhecer quem são as pessoas, vamos entender qual é a realidade, inclusive institucional, né? De sofrimento, de opressão, de violência, né? Que se realiza naquele ambiente tão específico que é a escola, né? Nós levamos um entendimento para esse
para essas práticas, ou para esse processo, né, que começa com conhecimento, nós levamos para esse processo o entendimento de que a escola é uma instituição muito peculiar, porque ela concentra, ela consegue carregar tudo o que se passa no território, né? A escola é como se fosse um hub, né? Tudo passa por ali. Passam os preconceitos, se passam os preconceitos, passam os enfrentamentos, passa a violência do cotidiano, passa a miséria, passa a desqualificação do outro, não é? E numa condição em que isso é só amplificado, né? Você não tem espaço, não há espaços, como também dizia há pouco para você, não há espaços para absorção disso, não há espaço para o debate, via de regra, né? Eventualmente acontece, não há espaços para a elaboração daquilo, né? Daquelas condições. Então a escola funciona como um potencializador, não à toa que nós vemos acontecer em tantas situações de violência dentro da escola, né? Por que a escola é o lugar onde o menino, a menina resolve estabelecer o contraditório, né? Por via de uma arma, por via de uma agressão, por via de um confronto físico, né? Porque este é o lugar por excelência do confronto e do conflito, né? Vamos combinar o lugar também da disciplina, né? A escola, o lugar da disciplina, o lugar não necessariamente da cidadania, não o lugar da descoberta, não o lugar do encontro da realidade, né? Espaços de debate, de conversa. Quando isso acontece é sensacional, né? Mas via de regra não é isso que acontece, não. O que acontece é que venha para cá e fique em silêncio. Venha para cá e não resista, não é? Qualquer resistência, qualquer dissidência é vista como algo que precisa ser de alguma forma punido. É a nota, não é? É a desqualificação do sujeito, daquela pessoa, não é? É o entendimento que ele não está preparado para a escola, que é uma coisa absurda, né? Que se escuta com muita regularidade, né? Mas a criança que não está preparada para a escola. A criança que não está preparada para lidar com a situação escolar, né? Quando a pergunta tinha que ser invertida, né? A escola está preparada para lidar com essas crianças? Com essas que perguntam o que é droga, né? Será que a escola está preparada para isso? Eu confesso a vocês que eu penso que na maioria das vezes não está, né? Não por uma questão moral, né? Pode até ser também, pode colocar na conta, né? Mas também por uma questão do seu próprio funcionamento na sociedade, né? As escolas têm ocupado sistematicamente o lugar de parametrizar a sociedade. A discussão sobre a gramática, que você trazia tão bem, reflete isso, né? Reflete, eu aprendi isso na escola. Como você está dizendo que não é mais? Como você está dizendo que a gente na rua é que faz isso? No bar, né? Como que no bar a gente muda a língua? Não é? Não, eu aprendi na escola. Isso daí é assim. Não me venha com conversa mole, né? Não queira subverter o que a escola fez comigo. Olha só que coisa dramática, né? Que coisa sofrida, né? Como a gente incorporou, nós como sociedade, incorporamos o que a escola, no seu papel disciplinar, tem feito tão bem, né? Na maior parte das vezes, né? Mas enfim, o que a gente fazia nesse trabalho para terminar, para encaminhar para vocês e indicar uma possibilidade? Nós entrando na escola, reconhecendo os espaços dos estudantes, os convidavam sistematicamente para virem conversar com a gente, né? Com a seguinte preocupação: nós não vamos fazer diagnóstico. Imagina, falar psicólogo, vem conversar com o psicólogo, né? Com a psicóloga, o que vai rolar? Vou sair com um laudo, né? A criança pensa e a mãe quer, né? A criança pensa assim, eu vou lá, como assim? Não, pode vir, nós não vamos dar laudo para ninguém, tem diagnóstico aqui. Mas o que vocês vão fazer? Nós vamos escutar vocês, pensam, né? Esses estudantes, que porcaria de psicólogos são esses, né? Não vão fazer nada, não vão curar a gente, também não vão curar,
não é? Se não vão tratar, não vão fazer diagnóstico, o que vocês vão fazer? Não, a gente quer ouvir vocês, quer que vocês digam o que está se passando. Gente, é simples assim. Espaços para aqueles jovens estabelecerem as suas agendas. Toda semana vem quem quer, grupos abertos de participação espontânea. Claro, no começo, o orientador fala que não tem nada de espontâneo. Você vai lá e participa da reunião de psicólogo. Por quê? Porque você tem um problema, né? Vai lá para resolver isso. Você tem alguma coisa que não está bem com você. Você não está bem, muito claro. Ele e o resto da escola. Está todo mundo. Não tem ninguém bem. Mas você não está bem. Então você vai na psicóloga, vai no psicólogo. Ótimo, né? Então no começo é assim que ele vem. Psicólogo, tá, né? Aí nós... mas ele não falou nada, ela não falou nada, ela não me explicou, não me corrigiu, não disse que eu tinha que fazer. Que estranho, né? Volto na semana que vem. Aí na semana que vem ele trazia um amigo, uma amiga. Vem cá, vamos lá que as psicólogas são esquisitas, elas não fazem o que a gente imagina que elas vão fazer. Elas não vão corrigir a gente, não vão dizer onde é que a gente está errado ou errada, né? Isso ao longo de um semestre. Não precisa durar um semestre. Nas primeiras reuniões, quando essas crianças, esses adolescentes, se dão conta de que eles podem falar, isso que é espetacular. Quando eles se percebem falando o que eles querem, né? Querem contar uma história da família, querem fazer um testemunho, aconteceu isso comigo assim, assim, assado, querem dizer para os colegas como resolver os problemas dos outros, né? Apesar de ter 2 psicólogos, 3 às vezes na sala, né? Não, mas o psicólogo não diz o que você tem que fazer, mas eu acho que eu sei, né? E diz. E o outro fica assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, podia, né? Quem sabe, vou fazer isso lá em casa, né? Então, quando a gente põe esse dispositivo para funcionar, né? Que é a Ágora, né? Vamos conversar, gente. Vocês vão poder dizer o que vocês estão achando, mas assim, vão poder dizer não, vão poder dizer e mais, aqui é a chave, e nós queremos escutar, não é? Nós queremos escutar. Esse é o treinamento do estudante lá no meu estudante, meu estagiário, minha estagiária. Você não vai lá só para... Convida os sujeitos e diz que não vamos fazer diagnóstico. Você preste atenção naquilo que ele está falando. Você registre, você explique o quanto é importante que ele possa continuar falando, né? Ao longo das semanas, os efeitos são sensacionais, são extraordinários, né? Claro, não se salva, né, a escola como instituição e nem a vida, se você pensar isso largamente, daquelas crianças quando a gente propõe esse tipo de dispositivo. Mas você abre possibilidades que naquela instituição não haviam ainda sido testadas. Você aponta para algo muito simples, que é o reconhecimento do outro, seja ele quem for, como você estava falando, como a Bíblia dizia, seja ele quem for, não é? Seja a pauta que tiver lá na cabeça dele. Que se você não pergunta, ele não vai saber dizer, não vai poder dizer, né? Se você não abre espaço para isso acontecer, a gente nunca vai poder descobrir isso. Então, este dispositivo muito simples é o que nós temos utilizado ao longo dos últimos anos, né? Eu sou, claro, suspeito para falar, né, do efeito positivo, né? Já denunciei isso aqui, né? Mas um efeito positivo que abre espaços, né, é também um efeito disruptivo, porque a instituição, ao perceber alunos, estudantes, seus alunos, suas alunas, estudantes, né, falando algo, né, querendo participar das reuniões com o psicólogo, que isso é extraordinário, né? Quer ir lá falar com o psicólogo mesmo? Não precisa mais, você já está bom, né? Você já está boa, não precisa ir mais. Não, mas nós queremos continuar lá. Nós queremos que eles voltem no ano que vem, para a gente continuar conversando com eles. Quando a escola percebe isso e percebe o efeito que isso produz nos estudantes, nas estudantes, abre também
né, essa fissura dentro da escola em relação a como lidar com essa situação, né? Ou como lidar rotineiramente, porque nós fazemos uma intervenção de emergência, né? A gente chega lá, abre uma sala, fala, olha, a partir de agora, no dia tal, horário tal, tem aqui psicólogos. Tá bom, né? Mas a gente vai uma vez por semana. A gente vai durante 3 meses, né? O nosso semestre, né, letivo tem 3 meses. E o resto do ano, o resto dos dias, né? Então, esta demanda, essa possibilidade que os alunos vislumbram quando a gente monta uma estrutura como essa, vai ficar pipocando na orelha lá da orientação, sim. Vai se apresentar como provocativa, né, para a experiência da gestão, né? E vai solicitar que eles tenham que pensar isso como rotina. Como é que isso pode se transformar como rotina? A preocupação que é minha também, né? Nossa, dos professores e professoras, né? De não indicar aquilo como uma solução mágica que a gente vê, instala, realiza, pronto, vai embora, tá tudo bem, hein, gente? Valeu, hein? Tá tudo certinho, tá? Tá resolvido, não precisa chamar mais a gente não. Pronto-socorro tá fechado agora. Mentira, né? Mentira. A gente diminui a pressão dentro da panela. É isso que a gente faz, né? Mas isso é importante, porque com a pressão diminuída, e eu já vou parar, com a pressão diminuída, a gente pode ver, né? Imaginem essa imagem, façam essa imagem, né? Aquele vapor todo, né? Diminuiu a pressão, baixa o vapor, né? Aí você consegue ver melhor o que está acontecendo à sua volta, né? Consegue entender melhor o que está à sua volta, né? E essa é a função, e é isso que a gente fica repetindo para os nossos parceiros, né? Para as instituições parceiras. Preste atenção no que está à sua volta. Olhe para essas crianças. Olhe para esses adolescentes, né? Mudem de lugar em relação a eles, né? O que é um desafio institucional para muitas professoras e professores que podem estar aqui, é um desafio tremendo, né? Porque coloca a gente também, professor, né? Coloca a gente também nessa insegurança do que vem adiante. Quando você tem a disciplina como teu, né? Como teu guia, posso usar essa palavra? A tua Bíblia? Posso? Não sei. Tudo bem. Como seu documento de referência, né? Quando você tem a disciplina como teu guia, olha, gente, as coisas ficam, né? Parecem mais fáceis. Não são, mas parecem mais fáceis, né? Quando você fala, bom, então não é isso que a gente faz? É outra coisa? E agora, né? Como é que a gente vai fazer essa outra escola, né? Como é que a gente vai pegar a apostila do ângulo lá e pensar ela diferente, né? Putz, essa apostila do ângulo não funciona aqui, cara. Tem que corrigir a apostila. Eu achei sensacional. Olha, tá errada, a apostila tá errada, né? Imagina a pessoa que pagou, né, para ter o sistema ângulo, né? Desculpa eu falar assim, fazer a contra ou anti-propaganda, mas não é isso, né? Mas você pagou para ter aquele negócio, aí chega lá e fala, olha, mas não é bem assim. Não é bem assim. Aqui não é assim, né? Que faz. É o que devia estar no manual de instruções da apostila, né? Ó, faço uma apostila que vocês acharem que tem que fazer, não é? Bom, é isso para começar a nossa conversa. Obrigado pela escuta, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. A todos, a todas, a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jason. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Quando a professora Gisele, eu fui aluno dela, quando ela me convidou, eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar? O que eu vou poder agregar a esse evento tão importante? Então, eu estou fazendo uma pesquisa no momento sobre estigmatização e sofrimento psíquico da população negra, juntamente com o psicólogo Eduardo, também meu colega. E aí eu falei, vou falar sobre isso. É um tema que eu gosto, um tema que eu tenho propriedade para falar, e um tema muito importante na sociedade.
Primeiramente, o que é a estigmatização? O que é o estigma? Estigma, se a gente for pegar, lá na Grécia Antiga, era um termo que eles utilizavam para se referir à marca corporal que se colocava nos escravos, nos criminosos e nos traidores, para ser uma marca visual para impedir aquelas pessoas, para identificar aquelas pessoas e ver elas como algo errado, para não ter elas naquele lugar. Hoje em dia, o que é o estigma? Goffman, sociólogo Goffman, vai dizer que o estigma é o atributo dado, né, se refere ao atributo dado a alguém, atributo esse depreciativo, negativo, que reduz essa pessoa a algo estragado, a algo ruim. O que isso se relaciona ao racismo, né? A questão do sofrimento psíquico da população negra. O estigma, Goffman vai dizer que existem 3 tipos: a deformidade física, a de caráter moral, onde estão ali as questões de prisões, as questões de psicopatologias, as questões de crenças, e de caráter não, mas o estigma por raça, nação ou religião. É nesse ponto que entra a questão do racismo, né? Quando a gente fala de racismo, precisamos entender o racismo não como algo apenas a discriminação, como aconteceu agora com o Vinícius Júnior, que hoje está em alta, né? Sempre que acontece alguma coisa fora do Brasil, é com o brasileiro, mas mesmo que seja algo fora do Brasil, todo mundo fala. Mas não costumam falar diariamente. Só quando acontece alguma coisa mundial, assim como foi no caso do George Floyd, na época da pandemia. Mas voltando, o estigma na questão racial, por que tem essa relação? Quando a gente vai falar de racismo, precisamos entender o racismo como algo estrutural. O racismo como algo estrutural entra aí na questão da história, na história do nosso país. Então, por que ele é estrutural? Vou resumir um pouco, né, para a gente poder até mesmo conversar e eu conseguir ser mais objetivo na minha fala. O racismo estrutural vai entrar na questão da história, vai entrar na questão de como aconteceu a libertação dos escravos, para onde que foram esses escravos libertos, o que aconteceu com eles após a abolição da escravatura, né? Como que foi a estrutura, como que fomos criados, como que foi estruturado o nosso país, como que ele está hoje em dia, qual que foi a estrutura que foi criada. Nessa questão do racismo estrutural, vamos entrar aí nessa questão do estigma racial. O que é o estigma racial? Ele entra nessa questão de como é constituído a ideia da pessoa negra, a ideia da negritude. Entendendo negritude e branquitude não como uma questão apenas de cor, mas como uma questão de ideologia, uma questão hierárquica. O racismo estrutural, ele entra nesse ponto, em uma questão hierárquica. Porque como que foi constituído o nosso Brasil? A branquitude como lugar de poder e a negritude num lugar de inferiorização. Essa é a forma como foi constituída a nossa sociedade. Nesse ponto, o estigma nas pessoas negras, ele causa, daqui a pouco eu vou falar quais que são os tipos de estigma, mas o que ele causa? Ele causa esse sofrimento psíquico não apenas na autoestima, mas na construção da identidade, na questão da autorrejeição, na questão do olhar o outro, em uma questão de sentimento de inferiorização
E isso tudo são coisas que acabam sendo internalizadas, assim como também é internalizado na sociedade, conforme, como disse, por conta dessa questão estrutural. Dessa forma, o estigma na pessoa preta aparece como uma visão da negritude da pessoa negra no sentido de algo ruim, como algo sujo, algo inferior, algo feio, algo que não é bom. E isso é uma visão da branquitude e que acaba por muitas vezes sendo internalizado nas pessoas negras, causando a baixa autoestima, a falta de identidade e a busca por um embranquecimento. Essa busca por um embranquecimento não é uma questão de cor, é uma questão novamente ideológica, uma questão psíquica. É uma questão fazer coisas, até usar esse termo aqui, mas fazer coisas de branco. Neuza Santos, no seu livro Tornar-se Negro, vai dizer sobre... Eu não sou da psicanálise, sou da FENU. Mas Neuza Santos, no seu livro Tornar-se Negro, vai falar do ideal de ego. O que é esse ideal de ego? A estigmatização, ela desumaniza a pessoa. Então, nessa desumanização, Francis Fanon também vai dizer isso no seu livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, que o negro não é visto como humano. Então, o negro, como ele não é visto como humano, para ele ser visto como humano, ele vai buscar o seu ideal de ego, ou a sua normatização, que é o ideal de ego branco. Então, ele vai realizar coisas, que ele vê como ideal, que são coisas da branquitude, num sentido tirando e fugindo da sua raiz. Por quê? O próprio negro, muitas vezes internalizando essa questão do racismo, ele vê essa questão de inferiorização, não conscientemente, mas nesse sentido estrutural, até ocorrer a questão do letramento e tudo, porque o negro, ele não nasce negro, ele se torna negro. A negritude é uma coisa a ser tornada, até a gente tomar essa consciência racial, porque o normal, novamente, o normal é um normal branco. Então, o negro, até ele se tornar negro, ele tenta buscar esse normal, essa normatização, fugindo dessa negritude, porque também é visto por ele, antes de tomar essa consciência racial, como feio, como errado. Isso, trazendo para a questão da juventude, para a questão das crianças, é uma coisa que afeta, e isso a gente vê muito depois na questão adulta. Crianças, adolescentes, por exemplo, também na questão da escola, que a gente vai debater, mas essas questões de preconceitos, de piadas, de ironias, que são brincadeiras, mas com esse teor de inferiorização. Teve um caso recente também, o do Léo Lins, que também veio à tona, todo mundo falou, era brincadeira. É isso que dizem, é isso que a branquitude traz, essa brincadeira. Mas essa brincadeira afeta a subjetividade do sujeito negro. Porque aquela brincadeira, ela é vista como por ele, muitas vezes, não conscientemente, mas ele acaba internalizando aquilo como uma verdade. E isso vai elevando a sua subjetividade, ele vai vendo aquilo como feio,
aquilo como errado. Hoje em dia eu atuo na clínica, eu faço atendimentos clínicos e o meu foco é a população negra. Vem muitos casos nesse sentido. As pessoas que, antes de tomar consciência racial mesmo, não viam aquilo como algo que estava errado na sociedade. Só que aquilo ia afetando elas. E quando vem à tona, aí é mais complicado. Quando vem à tona, porque isso vai sendo carregado. Então existem vários estigmas, da pessoa preta. Tem a questão tanto do homem negro como da mulher negra. Tem essa questão muito forte. E essa questão da subjetividade na questão adulta também vem nesse sentido de medo, eu não diria nem medo, mas essa questão de não conseguir se expressar. Porque muitas vezes quando é expresso é visto como vitimismo, é visto como o mimimi, é visto como frescura. E isso vai causando questões internas. Pode causar psicopatologias, pode causar maneiras de se expressar no mundo com sofrimento. E dentro disso, já para fechar, da juventude negra, a nossa pesquisa, ela visa isso. Visa entender essa questão do estigma e como que isso ele é relacionado, como que isso afeta as crianças e os adolescentes negros no seu processo de autoaceitação. Porque, como eu disse, se isso tudo é uma questão estrutural, se é uma questão que já vem da nossa sociedade, se é uma questão que precisamos lidar, porque o racismo ele não vai acabar. Ele não vai. Porém, como vamos fazer para enfrentar? Como vai ser feito esse enfrentamento? Como que vai ser feito essa autoaceitação de você mesmo? Principalmente nessa fase, para não ter o grande prejuízo na fase adulta. Até mesmo nessa fase, para não ter, assim como o professor disse, a quantidade de adolescentes, de crianças, acontece em muitos casos também. No meu período de estágio, eu fiz estágio em uma instituição, fiz um estágio de saúde em uma instituição onde eu fazia oficinas terapêuticas com crianças e adolescentes. E uma vez eu levei esse tema, o tema do racismo. E as crianças, que vieram conversar, que vieram se expressar sobre isso, uma coisa bem emocionante. Porque você olhar para uma criança, a criança olhar para você e falar: na minha escola sempre falam que eu sou feia, sempre falam que o meu cabelo é feio. E ouvir isso, ainda hoje, é uma coisa forte, é uma coisa triste. Entender o processo como vai ser o processo de autoaceitação dessa criança. Dentro de casa, os pais, como fazer essa questão do processo de autoaceitação, visto que é uma luta contra a mídia, contra a sociedade. Porque mesmo que dentro de casa seja falado, fora dela, a criança vai ver aquele padrão, vai ver o que é bonito dentro da sociedade, aquele padrão de beleza, aquele ideal, dentro da questão acadêmica. Existe muito racismo acadêmico também. Dentro da universidade, eu não sei quantas vezes foi falado aqui da questão, a gente estava conversando aqui sobre, a gente não sabe quando vê um artigo se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se é homem, se é mulher.
Mas dentro da psicologia em si, eu não lembro de ter lido na faculdade autores negros. Depois, pesquisando, não lembro de ter lido autores negros. Só fora dela. Não lembro de ter falado muito sobre isso dentro da faculdade. Poucas aulas, assim, vagamente. E é um assunto que traz um sofrimento psíquico. Mas que, novamente, acaba sendo normalizado. E só vem à tona quando acontece um grande caso fora. E não aqui dentro. Vou agora terminar minha frase, né? A gente está abrindo para conversa e para perguntas. Tenho aqui alguns apontamentos. Obrigada pela fala de vocês. Professor, eu coordeno um grupo de trabalho e pesquisa com educadores, quinzenalmente aos sábados online, inclusive o Jason já participou já com a gente. E são educadores de São Paulo, não são aqui de Jundiaí, os encontros são online. E uma das coisas que a gente gostaria muito de fazer é justamente buscar esse apoio psicológico, principalmente, porque uma das demandas que eles me trazem é assim: nós não sabemos lidar com isso aqui que vocês falaram, a gente não sabe. A gente não sabe lidar com a violência, a gente não sabe lidar, por exemplo, eu mesmo, um exemplo meu, eu dei aula para uma turma de 5ª série, era uma turma bem problemática, assim, era uma turma específica com diversos deficiências intelectuais e tal. E aí teve uma vez uma briga deles lá, e eu tinha um garoto muito negro mesmo, né, pele negra, pele preta. E aí o outro chamou ele de, porque você é preto e tal. Ele falou assim: eu não sou preto, professor, ele tá me chamando de preto. Eu não sou. E aí iniciou outra discussão, porque ele não se achava, ele não se reconhecia negro, né? E eu não sabia o que fazer, porque assim, eram crianças, como é que eu ia começar ali esse entendimento para alguém que não se reconhecia, né? E uma das demandas que nós trazemos nesse grupo de trabalho é justamente isso, assim, onde buscar essa ajuda, porque a educação não fornece esse tipo de entendimento para nós, esse apoio, né? Esse apoio, inclusive acadêmico, a gente não tem, a gente mesmo que tem que buscar. E aí eu fico pensando nessas questões, quando a gente enfrenta, porque é isso que você falou, a escola hoje ela é um enfrentamento. A escola hoje, eu não gosto muito de ter esse sentimento, mas para mim hoje a escola não é uma escola que traz boas vivências. Eu acho que hoje, particularmente, a escola ela está mais para maus vivências, né? Para enfrentamento de violência, para apagar incêndio. Claro que a gente tem práticas pedagógicas incríveis, professores incríveis, mas são professores que trabalham sozinhos ali, sem muitas vezes apoio da coordenação da escola, dos seus orientadores. São professores, assim, é 1 ou 2 em cada escola que pega para fazer e tal, mas são muitos poucos, porque o enfrentamento que a gente tem é contra todos mesmo, é contra o sistema literalmente. E aí a minha pergunta é assim: como enfrentar estes alunos que, como você trouxe, né, que tem todo esse situação de sofrimento por conta também disso que o Jason falou, que a gente sabe que a escola pública hoje, a sua maioria, são estudantes negros, né, de baixa renda, com diversos problemas, inclusive sociais, psicológicos, enfim. Como enfrentar? Assim, eu não sei, sabe? De verdade, eu não sei. E aí eu queria, não sei, fazer alguma parceria com você nesse sentido. Obrigado pela questão, já vou passar aqui para você também. Mas, então, acabei não contando, né, falando disso, mas
É claro que professoras, professores e toda a gestão também vivem em situação de sofrimento, né? Então, eu acho que é importante deixar isso muito claro, né? Nenhum desses trabalhos, nenhum desses momentos se pretende culpabilizar, né, as pessoas de carne e osso que estão ali trabalhando. Eu falei das instituições, historicamente, a tradição, né, o funcionamento, o lugar delas na sociedade. Instituições de ensino. Isso vale para a universidade também, né, como você dizia há pouco, né? Que a gente lê na universidade, que debates são feitos, né? Exatamente. Eu acho que esse é o mesmo cenário, né? Agora, professores e professoras passam quer dizer, nós vivenciamos e acompanhamos isso, passam por essa mesma condição de sofrimento, né? Por também terem que fazer esse enfrentamento sem ferramentas para isso, né? E aqui, quando a gente tem espaços para poder lidar com isso, porque é preciso que esses espaços sejam criados, eles não são automáticos, né? Acho que até recentemente isso tem mudado um pouco, né, pelo tamanho da dor, né? A dor é tão grande, isso que eu tenho visto, nós temos visto em escolas, diferentes escolas. O sofrimento e a dor dos professores professoras e professores é tão grande que eu nunca, nesses últimos anos, tinha visto tanta disposição para poder tratar deles, né? Isso é diferente, né? Não é alguma coisa que eu tenha visto ao longo desses últimos anos, ou dos anos, né, de trabalho com escolas, mas que recentemente ganha essa dramaticidade, né? Acho que esses eventos, né, de ataques nas escolas, crianças levando facas para se defender. As crianças dizem: por que você trouxe a faca? Não, eu trouxe para me defender. Se alguém me atacar, eu já tenho aqui a minha arma, né? Eu estou armado, né? E as professores percebendo isso, e cadê o instrumento, né? Cadê as ferramentas para lidar com essa situação? Então, não tem, pelo menos no meu entendimento, não tem solução ou receita, né, que possa dar conta disso, senão algo que passe pela conjunção, né, de esforços e de corpos, né, que se embrenhem, que se disponham a tratar disso, né? Então, quando se fala na escola, quando a escola diz assim: não, mas espera aí, vamos trabalhar, não é só com os alunos, não, quero trabalhar com os professores, então quando é que nós vamos nos encontrar? E é todo mundo junto, vamos sentar e vamos conversar, vamos compartilhar, vamos fazer isso que a gente faz com os estudantes, espaços para compartilhamento, para as pessoas trazerem as suas questões, que não são necessariamente da escola, né? É claro que a escola ocupa um lugar importante nesse discurso de professor, né? De professora. Mas não vem só o discurso da escola, é o salário, é a vida, é a dificuldade de resolver os seus problemas em casa, não é? Isso tudo tem que entrar na conversa. Tem que entrar nesse sentido, pode entrar, né? E o enfrentamento coletivo desta situação, né, me parece ser a única possibilidade para poder, ao menos, pelo menos minimizar o efeito, esse efeito de sofrimento e de dor que a vida, né, e na escola, especialmente, produz. Então, poder conversar sobre isso, falar sobre isso juntos. Essa questão de formar rede de apoio é o que nós tentamos fazer no nosso grupo, inclusive formando parceria com outras instituições diversas, né, por isso aqui fica o meu convite. Mas uma das queixas é assim: eu não tenho habilidade, e olha só, eu não tenho habilidade para lidar com isso. Então, assim, eles não têm habilidade e eles nem têm recursos para procurar essa habilidade de como lidar com isso. Então, por exemplo, a gente pode estudar, a gente pode pesquisar, enfim, mas a queixa nós não temos habilidades e competências para lidar com todo esse sofrimento psíquico do estudante. Então, e nem devem ter. Aqui eu não sei se estou sendo muito duro, né, mas muito assim, direto, né?
É claro que não é possível que alguém chegue, imagina, né? Vamos pensar a situação levada às últimas consequências. Então alguém chega na escola com uma arma. Ele chega na escola com uma arma, né? E aquela arma, ou aquela condição de levar a arma para a escola, diz respeito a habitação, o lugar que ele mora, né? O emprego ou a falta de emprego dos pais, a presença ou não presença da família na sua vida, né? A violência do território no qual ele vive. Como é que a escola vai poder lidar com isso sozinha? Professor, nem que se forem todos os professores e professoras juntas. Então, a escola sozinha também não é a instituição curadora, não é? A escola de novo, insisto nisso, a ideia é que a escola é o lugar de referência. Então, a escola tem que conversar com a política de saúde mental, a escola tem que conversar com a política de habitação, tem que conversar com a política de assistência social do território, não é? Tem que abrir espaços para as famílias estarem junto, não é? Discussão que eu tenho feito mais recentemente, como eu estou dizendo para você. A escola pede ajuda. Bom, qual é a ajuda que eu vou dar? Vou treinar vocês para lidar com crianças armadas? É isso. Vou lidar para vocês com crianças que têm, ou situações que implicam um sofrimento mental, né, gigantesco, né, extraordinário. Então, não é isso que a escola deve fazer sozinha. Mas ela é mais um ponto nessa rede de proteção, mais um ponto nessa rede de atenção àquilo que se passa com aquelas pessoas no território, né? Então, o que a gente faz juntos é buscar o funcionamento da rede. A rede é interna também, né? Sim. Entre nós, a professora A, a professora B, o professor C e tal. Entre nós, vamos conversar. Numa situação recente que eu vivenciava com professoras e professores, fizemos uma reunião, professores estão há muitos anos dentro da escola, né? E naquela reunião é um espaço confessional. Aí eu nunca falei isso, aí eu nunca disse aquilo, eu não sabia que você estava passando por isso. Gente, não é possível, né? Foi preciso eu vir aqui para vocês poderem conversar, né? E a verdade é exatamente essa, que esses trabalhos dependem de mediação. Então não é só dizer, gente, vocês precisam conversar, hein? Imagina você entrando numa sala e falando isso. Uma sala de aula, né? Pessoal, vocês não se acertam aí? Vocês querem se estapear? Vocês precisam conversar. Tchau, fecha a porta. Vai sobrar um, né? Não sobra nenhum. Então, com professores igual. Você tem que ter mediação, tem que ter um espaço convidativo, né? A presença, quando eu digo da presença de estudantes nas reuniões de adolescentes, né? Assim como na nossa ação, quando a gente pensa em trabalhar com professores, é importante que a gente se reconheça no lugar de mediador profissional, de psicologia, não precisa ser só psicólogo, não, pode ser alguém treinado para fazer isso, né? Treinado para fazer a mediação, né? E a partir daí é onde conseguimos chegar juntos, né? Eu já antecipo que o juntos não é só aquele grupo de professores. O junto aonde que nós vamos buscar ajuda também? A universidade é um desses lugares. Então a gente entra duplamente, né? A gente faz a mediação e já entra na universidade. Aqui tem o Centro de Psicologia Aplicada, aqui tem os serviços da área jurídica, tem os serviços da área de outros serviços da área de saúde. Nós estamos juntos com vocês. Agora, isso nós vamos resolver? Questões como essas que você trazia, né? A gente vai resolver o racismo estrutural na sociedade só porque a gente faz o enfrentamento? Não vai. Não, jamais fará isso solitariamente, né? Então, quanto maior for a nossa rede, quanto mais consequente ela for, quanto mais a gente aprender a lidar em rede e juntos, mais potentes a gente vai ser para fazer esse enfrentamento, né? Inclusive do racismo estrutural, né? Eu discordo de você quando você diz o racismo vai continuar existindo. Não vai nada. A depender da gente, não, né? Não pode, né? Ele vai continuar. Eu tenho isso, infelizmente, eu tenho também certeza. Ele continua durante muito tempo.
mas não vai, a partir de agora, não é mais incólume, né? Ele não vai salvo. E é por isso também a reação conservadora em relação, né, aos mimimis, né? Isso é mimimi, isso é reação conservadora, né? É a tentativa de abafar esse discurso que nós não aceitamos mais isso, né? Nós, população negra não aceita mais isso, população LGBTQIA+, não aceita mais isso, as mulheres não aceitam mais isso, os pobres não aceitam mais isso, né? É esse processo que vai poder trazer alguma mudança, né? Mas é um processo de luta juntos, né? Sozinho não vai, né? Então conversar juntos, pensar juntos, alternativas, conte comigo, a gente pode conversar, com certeza. Finalizando, Jason, não sei se seu colega quer fazer alguma... Eu acho que não. Só comentando, né, um pouco sobre o que você disse da questão do menino, né, essa questão de identificação, ela é muito comum, inclusive, dentro do Brasil, por conta da miscigenação, que inclusive é romantizada, mas a miscigenação é fruto de estupros, né? A cultura da miscigenação, ela traz muito essa confusão de mas eu sou negro, eu sou branco, eu sou pardo, eu sou moreno, eu sou morena, o que eu sou? O negro, ele entra nessa questão, por isso que eu falo até, o negro ele não nasce negro, ele se torna negro. A Neuza Santos vai falar isso no livro dela também. Tem a ver com os traços negroides, né? A questão que você falou, ele era negro. E tem a questão do colorismo também. Só que o colorismo, muitas pessoas veem só o colorismo na questão da negritude, mas o colorismo também tem na questão da branquitude. Dentro da negritude tem o negro retinto, tem o negro de pele clara, tem toda essa questão. E dentro da branquitude também tem essa questão do colorismo. Por isso que tem pessoas que são da mesma cor, porém, um é negro, outro é branco, considerado. Por quê? Porque tem a questão dos traços negroides também. E essa questão da identificação, ela vem muito, como eu falei, do estigma. Por que foge de, eu não sou preso, não sou. Porque dentro do psiquismo, entra essa questão do negro é feio, é algo ruim. Então eu estou fugindo daquilo que é ruim. Para mim, eu estou fugindo daquilo que é ruim. Eu não quero ser isso. Então, ele tenta fugir. É um mecanismo até, voltando, não sou da psicanálise, mas usando de novo um termo psicanalítico, é um mecanismo de defesa. Né? Eu não sou ruim. Tentando jogar como algo que não é dele. Né? A denegação. Mas, só para concluir, né, o que você disse, para concluir um pouco o que o professor disse, na verdade não tenho muito o que falar. Realmente essa questão do acolhimento, de conversar, não é algo que vai ser resolvido de uma hora para outra, de um dia para o outro. É uma questão que entra em uma questão política, também entra numa questão política, entra nas questões sociais, mas esse enfrentamento ele tem que ser feito principalmente pela humanização, né? Os professores que estão ali em sala de aula serem humanos, entrar com essa humanidade e esse acolhimento, e essa conversa entre eles. Eu acho que o que está faltando é uma disciplina de humanização. Sim. Porque tem muito educador na escola que está longe de ser humano, assim, infelizmente. Infelizmente. Essa é a realidade. Deixa eu só compartilhar com vocês. Eu penso que todo mundo que está aqui é um agente multiplicador. Então, aonde você está, você vai ser esse agente. Então, assim, isso que a gente está fazendo hoje é muito rico, né? Às vezes a gente não consegue entender aonde a gente está chegando, quais são as vozes que a gente está circulando nesse ambiente, mas eu acredito nesse processo de mudança mesmo. Simplesmente pelo fato da gente estar aqui e se expor, né? Eu acho muito rico quando o professor fala que nós somos uma rede de apoio. E é isso mesmo, só que muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente só acredita que só nós estamos fazendo,
Né? E aqui eu já vejo que o professor, eu me identifico muito com você, porque eu faço esse movimento também. Né? E não é agora, é há mais de 10 anos. Né? E aí você comentou também um pouquinho sobre a questão das universidades e tudo mais. Eu trago para o âmbito clínico. Né? Assim, eu vejo pela questão da paciente oncológica, que é um grupo que eu acolho, que eu cuido. Trago também para a questão das dores crônicas. Qual é essa população negra? Qual é o tipo de doença que desenvolve todo esse processo? Eu tenho em equipe médica médicos que reduzem a questão da medicação quando a mulher vai ter filho, porque ela é negra, ela é mais resistente. Então, olha só o debate que a gente tem no nosso entorno. Só que eu acho que falta esses espaços, né? Então, assim, é doído a gente ouvir isso. Então, não é só na área da educação, é em todos os âmbitos. Né? Eu penso assim, quantos, né? Eu me vejo hoje. Eu tenho o privilégio de ser uma pessoa graduada, que trabalho, que atuo e que tenho voz. Mas para eu chegar aqui, foi um baile. E outra, eu sou filha de uma mãe branca e de um pai preto. E tem pessoas que não reconhecem a minha mãe. Eu sou paciente oncológica, minha mãe não consegue me acessar na sala de medicação, só meu pai, porque meu pai é negro. Então, olha o absurdo que a gente tem tão próximo e a gente não traz para as discussões. Então, eu acho que isso é muito rico o que está acontecendo. Eu acho que deve ter mais espaço e tempo para a gente debater isso com essa rede, né? Eu vejo que hoje tem mais psicólogos aqui, eu sou assistente social, então acho que a gente caminha muito próximo, muito junto, né? Identifica melhor os territórios, entende qual é aquela realidade, então acho que esse é o processo mesmo. Então acho que era isso que eu queria partilhar com vocês. E obrigada, viu? Obrigada, Lana. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Trazer até, pegar sua fala, né? Essa questão que você falou dos médicos, todas essas falas que as pessoas têm, trazer até um pouco uma questão pessoal. Recentemente eu perdi minha mãe e o meu pai ele é preto retinto, né? Ele sempre fez academia, então fortão, né? Tem até a questão do estigma, o negão e o neguinho, né? Visto essa questão do negão como essa hipersexualização, homem forte, né? A pessoa que aguenta tudo, não tem sentimento. E o neguinho, a questão que entra ali mais no sentido do estigma da malandragem, né, mais associado ao crime, né. O meu pai, né, ele ficou muito sentido com essa perda da minha mãe e foi muito forte ouvir pessoas falando: ah, mas como que ele tá? Ah, mas ele aguenta mais, né, porque ele é negro. Então, assim, são falas que realmente doem. São coisas assim que realmente a gente sente, né? Por que então? Só porque ele é negro, é forte, então ele não sente? Ele não tem sentimentos? Ele não pode ser vulnerável? Ele não pode ser vulnerável? Ele não tem direito ao sentimento. A sofrer, entra de novo, né? a questão do estigma, que é a questão da desumanização. É visto como um objeto, né? É desumanizado aquela pessoa, né? Acho que o professor quer finalizar alguma coisa? Palavrinha, primeiro agradecer muito a sua fala, né? Acho que é muito, muito importante que você trouxe hoje aqui, o que vocês estão estudando, né? E que precisam levar adiante, né? Mas é bom estudar, mas é bom falar também, né? Do que estuda, do que se faz, tá? E na verdade, claro, concordando muito com como é que você chama? Elaine, que a Elaine falou, acho que isso é muito importante, essa preocupação da gente continuar juntos e tal. E eventos como esse, Mind of Science, né? Eles são isso, né? Eles são isso, são espaços para a gente se encontrar, né? Que bom que seja num bar. melhor, né? Ainda que seja no bar. Mas importante é a gente se encontrar. E isso é, gente, isso é totalmente contra-hegemônico, né? Isso é muito estranho. A gente vem no bar, cada um fala
com o vizinho, namorado, não é? A gente vir num bar para todo mundo conversar é esquisito, né? Esquisito nesse sentido. A gente tem que treinar isso. É treino, é isso mesmo, é o que você falar. É treino. Então a gente está junto de outros, poder escutar, poder aprender a fazer o turno, né? Agora é minha vez, agora é sua vez, né? A gente entender e poder reconhecer no outro uma fala que não é a sua, né? Mas que precisa ser falada, que precisa ser reconhecida, né? Que precisa ser apresentada, né? Isso é treino, é educação. Não está na natureza, não sai de dentro do céu, não tem nenhuma estrutura cerebral que produza isso, né? Assim, espontaneamente, né? A gente tem todas as estruturas para produzir muito mais, inclusive, né? Mas isso não é da natureza, simplesmente, né? Isso diz respeito a uma experiência, aliás, uma experiência muito humana, que é a gente aprender com os outros, né? Então, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Eu agradeço demais a oportunidade de escutar o Jason, mas também pelo teu convite, poder estar aqui e a gente poder conversar, né? Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Gente, agora eu vou pedir pra gente tirar uma foto, já que a gente tá em poucas pessoas. Todo mundo junto, pode ser? Com certeza. Peraí, palmas então pro pessoal.